MGTV. Hoje vamos falar tudo sobre a região sul. Este é o destaque de hoje. Clima, vegetação, Blumenau, Gramado, Santa Catarina, Lages, São Joaquim, Urubici, as colônias dos imigrantes, resumo, economia, paisagens, cultivo. Esse e outros mais você vai ver no MGTV. Agora vamos com a repórter Damares para falar sobre o clima da região sul. O clima da região sul. O clima da região sul apresenta apenas dois tipos, o tropical de altitude e o subtropical. Essa região localiza-se quase inteiramente na zona temperada do planeta, onde a radiação solar não é tão forte como a zona tropical. As temperaturas anuais são as mais baixas do país, em torno de 18 graus Celsius. No inverno, as temperaturas são muito baixas, ocorre geadas, precipitação de neve e locais de altitude mais elevadas, por exemplo, a cidade da terra de São Joaquim e Lages em Santa Catarina, e Vacaria e Bom Jesus do Galho, no Rio Grande do Sul. Alguns fenômenos têm perturbado bastante o clima da região sul, principalmente quanto ao regime de chuva. O principal deles é o El Niño, aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, que são causadas desconhecidas em algumas áreas da região sul. Os verões são mais quentes e em outras são mais brandas, menos quentes. Brandas significa menos quente. A vegetação sul do Brasil é formada por campos, floresta tropical, mata atlântica e mata araucária. A vegetação caracteriza o sul do Brasil. São as matas araucárias ou matas de pinhas devido ao predomínio do clima subtropical. Essa mata é uma importante fonte de madeira mole, usando na construção civil e na construção de caixas, produção de papel e papelão. Outra vegetação caracteriza a região são os campos formados por gramíneas e por ervas baixas, onde constitui as melhores pastagens naturais, usando na criação de gado. Como a região não é muito grande, tem poucos terrenos com poucos lugares para eles se alimentarem, descansarem, vegetação vai se desgastando de pouco a pouco. Agora vamos com a repórter Amanda para falar sobre o Blumenau. Bom, vou falar sobre o Gramado e Blumenau. Primeiro, vou começar falando sobre o Gramado. Gramado, o mais famoso polo turístico da Serra Gaúcha, que se destaca pela linda paisagem repleta de pinheiro que de novembro a fevereiro recebe a visita de hortênsia flórida. A temperatura baixa ao longo dos anos e vasos nevoados atraem a partir da década de 1930. Bom, agora que eu já acabei de fazer do Gramado, vou falar pouco sobre o Blumenau. Blumenau é uma cidade moderna que cedia importantes empresas têxteis de alta tecnologia. Em outubro, os turistas podem ver as bandas de música, danças típicas de grupos folclóricos. Todas essas atrações e o clima de descontração fizeram com que a festa fosse uma das mais significadas, com a maior festa fora da Alemanha. Urubici está em volta de uma paisagem repleta de montanhas, morros, rios, escarpas, grutas, florestas e aracardias, serras e cachoeiras. Um dos pontos mais altos do município no Morro da Cruz, repleto de formações
rochosas, onde a temperatura é mais baixa do país, com apenas menos 17 graus. Urubici podem-se ver várias cachoeiras. Outras atrações do trecho da estrada que liga Urubici ao litoral, contando a Terra do Corvo Brandão, com a altitude média, com pousadas rústicas, contando com a natureza e, no mínimo, revigorante. É possível chegar ao Parque Nacional de São Joaquim, a área oficial, a proteção que não conta com as estruturas de visitação, briga, cânions, mirantes e paribons. Quem disse que uma cerveja de qualidade não pode ser leve e refrescante? Quem disse que você tem que ficar preso a 2 ou 3 marcas? Quem disse que as coisas não podem mudar? Chegou Proibida. Uma cerveja leve, com sabor marcante e qualidade superior. Cerveja Proibida. Proibida? Quem disse? Beba com moderação. Imigrantes. A população do Sul foi formada principalmente por imigrantes. Usaram policulturas e criação de animais, além de criar uma nova matriz cultura cujas raízes permanecem até hoje, como trações marcantes. A culinária com chimarrão, roupas, festa, costumes e tradições. Esse especial os imigrantes italianos se concentraram na chamada região Cerrado do Rio Grande do Sul, principalmente em Caxias do Sul, Garibaldi e Garipo Gonçalves. E essas áreas italianas se dependem principalmente de alimentos ao cultura da uva e fabricação de melhores vinhos, que são exportados para outros continentes, principalmente na Europa. Lages, uma das cidades pioneiras no chamado turismo rural, Lages tem antigas fazendas transformadas em hotéis. A fazenda Nossa Senhora de Lourdes instalou uma ampla biblioteca com livros e documentos ao longo de 158 anos. Para quem vem do litoral, São Joaquim pode ser uma aventura, então, principalmente apta para fazer a caminhada via Louro Mulher. Antes da chegada a São Joaquim, mais precisamente a 10 quilômetros, uma opção é passear no Parque Show Vale e percorrer trilhas que conduz a uma típica floresta. Outra atração é na Praça Tradicional da Maçã, onde a cada 2 anos ocorre a Festa da Maçã. Bem, agora eu vou falar um pouco melhor sobre a região sul. A região sul se destaca por apresentar as mais elevadas taxas de alfabetização e de aspectividade de vida do Brasil, tendo também o maior índice de desenvolvimento humano. Agora eu vou falar um pouco melhor sobre a economia. A economia se refere nos aspectos econômicos. Melhor maneira de se explicar são a distribuição das atividades primárias, secundárias e terciárias. A existência de externas áreas de passagem naturais favoreceu o desenvolvimento da pecuária extensiva de corte na região sul. Ao predomínio da grande propriedade e o regime de exploração direta, já que a criação é extensiva, exigindo poucos trabalhadores, o que explica o fato de haver uma população rural muito numerosa da região, devido à ampliação do mercado consumidor local e extra-regional e surgimento frigoríficos na região. Em certas áreas já ocorre uma criação mais aprimorada de pecuária, leiteira e lavouras comerciais com técnicas modernas, destacando-se o cultivo do arroz,
trigo e da batata. A agricultura, que é desenvolvida em áreas florestais com predomínio da pequena propriedade e do trabalho familiar, foi iniciada pelos europeus, sobretudo alemães, que predominaram na colonização do sul. A policultura é a prática comum na região, às vezes com caráter comercial, sendo o feijão, a mandioca e o milho, o arroz, a batata, a abóbora, a soja, o trigo, as hortaliças e as frutas são produtos mais cultivados. Em algumas áreas, a produção rural está voltada para a indústria, como a cultura de uvas para a fabricação de melhores vinhos, a de tabaco para a industrialização de cigarros, a de soja para a fabricação de óleos vegetais, a criação de porcos, que associa a produção de milho, para abastecer os frigoríficos e o leite para abastecer as usinas de leite, fabricadas de laticínios. Diferente das regiões agrícolas coloniais, é o norte do Paraná, que está relacionada com a economia do Sudeste, sendo uma área de transição entre São Paulo e o Sul. Seu povoamento está ligado à expansão da economia paulista. O extrativismo vegetal é uma atividade de grande importância no sul do Brasil. E o fato da mata da araucárias serem bastante aberta e relativamente homogênea facilita a sua exploração. As espécies preferidas são o pinheiro do Paraná e o cedro, aproveitados em serrarias. A região sul é pobre em recursos minerais, devido à sua estrutura geológica. A ocorrência de cobre no Rio Grande do Sul é o chumbo. No Paraná, o principal produto é o carvão de pedras, cuja exploração concentra-se em Santa Catarina. É utilizada em usinas termoelétricas locais e na siderúrgica. A região sul é a segunda mais industrializada do país, vendo logo após o sudeste. A principal característica da industrialização no sul é o fato de atividades comandarem a atividade industrial, onde se localizam indústrias siderúrgicas, químicas, de couros, de bebidas, de produtos alimentares e têxteis. Já a industrialização de Curitiba, o segundo maior parque industrial, é mais recente, destacando-se sua metalurgia, madeiras e fábricas de alimentos. As demais cidades industriais da região são geralmente monoindustriais ou então abrigam dois gêneros de indústrias, como a Caxias do Sul, bebidas e metalurgia, Pelotas, frigoríficos, Lages, madeiras, Londrina, alimentos e Blumenau, têxteis. A exceção é Joinville, setores metal, mecânicos, químicos, plásticos, etc. A cultura artística da região é muito rica justamente por ter recebido influências de diversas colônias de imigrantes, como os alemães, os italianos, os polineses e os ucranianos. Os colonizadores foram os primeiros a chegar na região. Anteriormente habitada pelos povos ameríndios, as missões jesuíticas foram fundadas no oeste do Paraná no século XVI, antes dos bandeirantes expulsarem a região. No século XVI, antes dos bandeirantes expulsarem para a região do Rio Grande do Sul e Argentina, levando a cultura do chimarrão para essas regiões. Chamava-se República Real do Guairá. A terceira maior cidade da América, depois de Assunção e Buenos Aires.
A cultura gaúcha é muito forte e influencia toda a região. As principais manifestações estão na culinária, na literatura e na dança. Curitiba foi eleita em 2003 a capital da cultura das Américas. Culinária: o barredo é o prato caboloco típico do litoral paranaense, preparado com carne bovina, toicinho e temperos. A iguaria é colocada em uma panela de barro que é enterrada e sobre a qual se acende uma fogueira. O prato é muito lento, ele demora 12 a mais horas para ser cozinhado. Quanto à sua importância econômica, Santa Catarina possui importantes têxteis de alta tecnologia. Paraná atua uma grande indústria automobilística, onde reúne aproximadamente entre 24.000 empresas que gerem resultados, que separa a média nacional do ramo. E o Rio Grande do Sul é responsável por 27,5% dos agroindústrias e dos segmentos ligados ao setor primários na agricultura. Produz cerca de 20% da soja nacional, além de outros produtos.